Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero conversar com vocês sobre orçamento. Muitas vezes as pessoas me questionam como é que funciona a questão de contratar um serviço, principalmente, ou de encomendar determinados produtos e quais seriam as validades, dos orçamentos que são dados pelo fornecedor de produtos ou serviços. O orçamento ele tem uma natureza jurídica de pré-contrato. O artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece determinados critérios para que esses orçamentos sejam feitos, e eu vou tentar aqui com vocês tirar algumas dúvidas, tá? O consumidor que contrata algum serviço ou encomenda algum produto, sei lá, como a pintura de uma casa, a compra de um objeto, enfim, ele deve receber um orçamento prévio. Isso significa que antes da contratação ele precisa entender aquilo que o fornecedor lhe entregará, com todas as condições, as maneiras do valor da mão de obra, a maneira como essa mão de obra vai trabalhar, dia, horário, enfim, materiais, e também as condições de pagamento. Também precisa colocar nos documentos a data de início e de término, se for um serviço, por exemplo, para que fique claro aí qual é o tempo que se demorará para a entrega daquele serviço. O artigo 40, no parágrafo 1º do artigo 40, ele diz que caso o orçamento não traga especificamente qual é o período em que esse orçamento terá validade, ele vai valer por 10 dias, tá? Caso a validade esteja escrita, como ele tem natureza de pré-contrato, então essa validade será estendida aí pelo tempo que consta naquele orçamento que foi feito. O parágrafo 2º do artigo 40, ele diz que depois que o orçamento é aprovado, o consumidor ele já sabe o que é que vai ser feito e ele vai ter a capacidade de escolha com base naquilo que foi informado no orçamento. Portanto, o fornecedor não pode alterar aqueles valores, nem acrescer, nem nada, porque tem que cumprir aquilo que foi acordado, tá? Conforme for feito o contrato, for feito o serviço, enfim, o consumidor ele não pode ser onerado de absolutamente nada que venha posteriormente, a não ser que seja próprio pedido dele. Por exemplo, eu contratei para pintar uma parede, achei que ficou bom no meio do caminho, falei, olha, ao invés de uma eu quero que se pinte 2 paredes aqui da minha casa. Aí sim, por uma questão de equilíbrio contratual e pela vedação do enriquecimento sem causa, então você não poderia ter aí um acréscimo. Uma pergunta que todo mundo me faz: pode ser cobrado por orçamento? Determinados orçamentos precisam de uma verdadeira prestação de serviço para que eles possam ser feitos. Porém, para que essa cobrança seja autorizada, o fornecedor, antes de fazer o orçamento, ele tem que dizer, olha, eu até faço orçamento, mas como eu vou ter que desmontar a máquina, vou ter que desmontar o carro para saber o que é, então eu vou te cobrar, caso você não aprove o serviço, tantos reais pela minha hora de trabalho. Se ele, assim, pontuar e você concordar, a cobrança do orçamento é válida, tá bom? Então, nossa dica de hoje é para falar do artigo 40 do CDC, da possibilidade da natureza jurídica de pré-contrato do orçamento e como é que você deve se comportar aí diante de um pedido desses e de uma falha aí do fornecedor, caso ele não queira cumprir o orçamento que foi feito, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas, até nosso próximo encontro, tchau, tchau!